E bom dia, pessoal. Seguindo a minha rotina diária de vídeos. Hoje eu não vou fazer um vídeo diferente, eu estou dirigindo. Eu não vou poder olhar tanto para a câmera. Embora, se vocês notarem, eu nunca olho para a câmera porque eu não sei onde é que fica a lente dessa câmera. Então eu nunca consigo localizar a posição. Parece que eu estou olhando para nada, assim, né? Olhando para o lugar errado. Hoje eu vou falar sobre o corpo que a gente recebe. Quer dizer, cada pessoa, ela, quando vem para cá, quando encarna, quando ressoma, quando entra no corpo, quando nasce, ela ganha um corpo. Você aí do outro lado ganhou um corpo, eu ganhei um corpo, cada um ganha um, né? Por padrão é isso, cada um tem um. E aí muita gente, isso é uma coisa que é muito comum, é que as pessoas, de modo geral, segundo até a crença popular, embora eu discorde disso, dizem que as mulheres têm muitos problemas com a imagem, com a autoimagem, que nunca estão satisfeitas com o próprio corpo e tudo mais. Mas cada um recebe aquilo que merece e precisa para a própria evolução. Porque veja, quando eu, por exemplo, né, vou me usar como exemplo. Eu nasci com um corpo, a princípio, por assim dizer, saudável, nenhuma doença grave, mas com um pouco mais de 1 ano e meio ou 2 anos, eu comecei a engordar e pronto, né? Desde então, sempre fui mais gordo. E veja que eu não estou usando a palavra gordo aqui no sentido pejorativo, tá, pessoal? É só porque gordo, poderia chamar de obeso, né? Eu não gosto muito da palavra gordinho, que é uma coisa, aí realmente parece uma coisa pejorativa, assim, tipo, gordinho. Então, eu prefiro falar gordo ou obeso. Então, o que acontece? Claro que a gente se pergunta, por que eu nasci num corpo gordo? Um corpo com tendências fortes à obesidade. Então, ao longo da vida eu fui pesquisar, fui tentar entender por que isso aconteceu. Naturalmente, eu passei por muitos processos de discriminação, de assédio e tudo mais, e inclusive de autoassédio, por me sentir mal, porque eu tô gordo, porque eu não me enquadro nos padrões da sociedade, sabe? Aquela situação que acontece com muitas pessoas, né? Com milhões de pessoas, especialmente porque há uma epidemia global de obesidade, especialmente no Ocidente. Então, qual é a noção que eu tenho e como eu entendo sobre o assunto? E veja que a minha forma, eu não estou dizendo que é a única, nem estou dizendo que é a certa. Eu entendo que eu recebi esse corpo porque ele era o corpo que eu precisava para consertar determinados processos meus, internos, dessa vida, que veio de coisa passada, né, de vidas passadas. Também, provavelmente, eu tenho algumas lembranças, ainda não muito claras, mas tenho já algumas lembranças de vidas anteriores, e eu sei que eu usei os meus corpos anteriores, por assim dizer, né, nas vidas anteriores, não foram bem utilizados, não foram utilizados da maneira ética correta. Eu utilizei para me beneficiar, para tirar proveito e sem me preocupar muito em ajudar o próximo, em fazer assistência. Então, nessa vida, e veja que eu não encaro o processo como uma punição, mas pelo contrário, quando eu recebi esse corpo que veio nessa forma obesa, ou melhor, com essa tendência fortíssima à obesidade, e aí entra também um parêntese, claro que eu posso emagrecer pela minha vontade, mas ninguém disse que é fácil, é difícil fazer isso, não é impossível,
mas é difícil fazer isso. Para a maioria de nós, para mim pelo menos, tem sido. Eu estou conseguindo, eu já emagreci bastante, já perdi bastante peso, mas é um processo bem difícil, porque é uma mudança interna minha. Então, eu vejo o meu corpo, a forma dele e essa tendência que ele veio, apesar das limitações que ele me causou na vida, em função de toda a questão de exclusão social, como eu já mencionei, o assédio ou bullying que eles chamam, né, que eu sofri na escola, essa coisa toda. E apesar disso, eu vejo como algo positivo que me ajudou muito a melhorar como pessoa. Mas eu tenho essa visão porque eu fui atrás do conhecimento, eu fui estudar, particularmente o espiritismo e a conscienciologia, e com isso eu fui começar a entender como que funciona. Então, hoje, por exemplo, eu não reclamo mais, eu já reclamei muito, sabe, na vida, no sentido assim, que droga, por que eu tenho essa situação, porque eu não tenho outra situação, no sentido da questão do corpo, por exemplo. Hoje eu não reclamo mais, eu vejo como algo positivo, eu me esforço para alterar os meus processos internos, controlar essa tendência forte alimentar, ao excesso alimentar, embora seja difícil, mas eu não reclamo mais do processo que acontece. Isso, e qual é por que eu estou falando isso? Porque um dos primeiros passos para você superar um problema, no caso, se você tem um problema de imagem, autoimagem, você tem um corpo que você não gosta, eu não gosto da minha mão, eu acho meu nariz feio, eu não gosto do meu cabelo, esse tipo de coisa, sabe? Eu particularmente não acho saudável a gente ficar fazendo grandes alterações cirúrgicas no corpo com a única exclusiva finalidade de estética. Eu entendo que há situações que é necessário para a própria sobrevivência da pessoa, mas há casos que a pessoa entra num vício de cirurgias para ficar de um determinado, ficar parecido com determinada pessoa, alguma coisa assim. Eu não concordo com isso. Então, de modo que eu acho que o primeiro passo para você se sentir mais feliz é parar de brigar com o seu próprio corpo, é parar de se criticar. Esse assunto ele se relaciona diretamente com o assunto do autoassédio. Quer dizer, quando você fica falando mal de você mesmo, porque o corpo é seu. Se você fica falando mal do seu corpo, você está falando mal de você. E isso é autoassédio. Então, se você para com isso, interrompe esse processo e passa a enxergar de maneira mais positiva, que veja, o meu próprio exemplo, eu estou dando o meu próprio exemplo. Eu passei a enxergar uma situação que para a maioria das pessoas é desagradável, é ruim, é um problemaço na vida da pessoa, eu passei a encarar como algo positivo, como algo benéfico, mas eu não uso essa situação, essa perspectiva minha de encarar positivamente, eu não a utilizo como desculpa para não mudar, porque o processo da obesidade é uma doença, ele causa outras doenças, ele tem as chamadas comorbidades, que são as doenças oportunistas que aparecem quando você tem a obesidade. É câncer, é problema no corpo, é artrite, é problema no coração, é problema no fígado, é um monte de problema, depressão, é um monte de problema, isolamento social. Então tudo isso se relaciona com a obesidade. Claro que isso se manifesta diferente em cada pessoa. Inclusive tem pessoas que estão gordas, são obesas, mas têm uma vida 100% saudável do ponto de vista consciencial. Eu acho difícil, é incomum. Eu nunca conheci pessoalmente, mas apesar disso, eu tenho certeza que uma pessoa que pesa 80% a mais do que ela deveria pesar, para mim é um tanto quanto óbvio que essa pessoa ela vai morrer mais cedo.
a chance dela morrer mais cedo, dela aproveitar menos a vida dela aproveitar menos o tempo aqui para evoluir, é maior. Então acaba que não tem muita desculpa da questão de você não controlar o processo do excesso da alimentação. Entende? Eu não estou dizendo que eu não estou aqui pregando, isso é muito importante. Eu não estou pregando aqui a ditadura da magreza. O que eu me refiro é a pessoa ter equilíbrio. Equilíbrio consciencial, equilíbrio na vida, equilíbrio no corpo. Então, a pessoa tem o peso dela dentro de um limiar que ela não fique doente. A pessoa, o homem ou a mulher, vai ter lá, eu tenho lá um pneuzinho, né? Aquele pneuzinho que as mulheres não gostam. Acho que os homens também não gostam. Em si, no caso, né? Mas aquele pneuzinho, de modo geral, ele não vai matar você. É só um 10% a mais de gordura que você tem, que o seu organismo consegue dar conta. Ele não afeta a sua mobilidade, ele não afeta a sua aparência de maneira drástica. Você consegue usar roupas, por assim dizer, normais. Não precisa comprar roupas especiais para pessoas muito gordas. Então tem todo esse processo. Então a sua vida continua normal. Você não precisa ser magro, esquelético, em forma, musculoso ou musculosa. A questão não, e aí também o ruim de fazer esses vídeos públicos é que eu tenho que fazer ressalva para tudo. Veja que se você gosta, se sente bem e não afeta o seu processo evolutivo, cuidar bem do seu corpo, manter um corpo todo musculoso, né? Se isso não é um processo doentio para você, ótimo. Então tá, ok, bom para você, que bom. Mas eu não estou criticando quem cuida bem do corpo, entende? Isso é importante. O importante é, como eu falei, é ter equilíbrio. Se você se sente bem, se você consegue manter o seu corpo numa situação que ele fique com pouca gordura, mas sem se matar numa academia, sem viver preocupado com isso, sem viver em função da alimentação ou em função da academia, e de modo que isso não afete completamente a sua vida, ok. Aí você consegue, você não está tendo um processo egóico, né? De você ter ao seu ego falando alto, não, porque eu tenho que ser linda, eu tenho que ser musculosa, eu tenho que ser perfeita, ou eu tenho que ser perfeito. Cuidado com isso, entende? Cuidado com isso. E desculpa pela questão da câmera, que o carro balança e aqui o suporte da câmera não é muito fixo, então ele está sacudindo um pouco. Então eu queria falar sobre essa questão do corpo. Então, gente, a gente recebe o corpo que a gente precisa. Tem a questão isso é um assunto um pouco complicado, um pouco longo. Tem aquilo que você fez na sua vida passada. Tem a programação que foi feita por você, pelo seu mentor ou por alguém mais que possa ter ajudado você para essa vida. Quer dizer, o que você deve fazer é se perguntar: por que o meu corpo é assim? Por que eu tenho essa ou aquela característica que eu não gosto? Que notadamente você não gosta. Por que você não gosta? Pergunte sobre isso. É porque os outros falam mal de você? É porque você quer ser parecido com algum ator, atriz ou pessoa pública que tem um determinado padrão que é visto como bonito pela sociedade? Então você tem que se questionar isso. Se você está nesse processo, vivendo num sofrimento imenso, porque você não consegue ser como alguém gostaria que você fosse, cuidado com isso. Você tem que parar esse processo, interromper esse autoassédio para você ser feliz. Até porque, como eu venho falando ao longo dessa série longa de vídeos, você só vai conseguir cumprir a sua função na Terra, que é essencialmente fazer assistência ao próximo, se você se sentir minimamente feliz. Se você for uma pessoa amargurada, insatisfeita com seu corpo, frustrada a nível alto, porque frustração é inevitável aqui na Terra. Todo mundo tem frustração. Eu tenho, todo mundo tem. É normal. Dentro do nosso nível evolutivo é normal. O problema é quando essa frustração ela se torna patológica e destrói a sua vida. Então esse processo ele tem que ser interrompido por você. Você tem que analisar isso, você tem que ir atrás de informação, ver esses vídeos que eu faço, ver os vídeos do Saulo Caldeirão, se for o caso. Se você for mais da linha espírita, veja os vídeos do Divaldo Franco,
que também são muito bons. Tem alguns vídeos antigos do próprio Chico Xavier que também são muito bons. E tem outros palestrantes, talvez até eu não conheça, que você pode se afinizar, gostar e querer assistir para se instruir, para mudar o seu processo interno de vida. Então, a mensagem que eu queria passar era essa hoje, pessoal. Tenham um bom dia, desejo bons pensamentos para vocês e até o próximo vídeo.